maior a alíquota. Neste caso, você não está diante da progressividade, você está diante da seletividade. Tudo bem? Deu para entender, então, a diferença entre progressividade e seletividade? Mesmo são princípios que fazem com que as alíquotas sejam alteradas, mas esses princípios não devem ser confundidos. Um progressivo, porque a alíquota se mexeu por conta da base de cálculo, e o seletivo, porque a alíquota se mexeu em razão de qualquer outro critério diferente da base de cálculo. Ok? Mesmo? Vamos lá, então, partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Acompanha comigo. Professor, todo imposto progressivo, ele tem função arrecadatória? Putz, sabe que essa pergunta é bem interessante, né? Será que todo imposto progressivo, ele apresenta função arrecadatória? É muito interessante por quê? Porque a gente estava observando a capacidade contributiva. E o princípio da capacidade contributiva, ele depende da progressividade, sem dúvida. Ou seja, a alíquota vai ser maior para quem tem uma capacidade econômica maior. Não é assim que funciona? Ou seja, em outras palavras, o fisco quer tributar mais quem tem condições de pagar mais. E quem tem condições de pagar mais? É quem ganha mais. Portanto, o objetivo arrecadatório, não é? A progressividade nos induz a esse raciocínio. E você tem toda a razão. Você não estaria absolutamente errado se você falasse a progressividade mostra uma característica tipicamente arrecadatória. Eu concordo contigo, concordo mesmo, e assim mesmo que deve ser. Entretanto, nem sempre um imposto tem alíquotas progressivas e o objetivo dele é arrecadatório. Olha só, o IPTU. O IPTU ele pode ter alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel, por exemplo. Bem, pode ter mesmo. Só que o IPTU, por outro lado, ele pode ter alíquotas progressivas em razão da função social da propriedade. Sabe o que isso significa? É simples. Que quando o IPTU tem alíquotas cada vez maiores por causa do valor do imóvel, é porque o município ele quer tributar mais e melhor aquelas pessoas que têm uma propriedade mais cara, que têm condições de manter essa propriedade. Pessoas com esse tipo de característica, naturalmente, conseguem pagar um imposto mais caro, mais alto. Pois é. Agora imagine o seguinte. Nessa função que eu falei, está na cara que o objetivo é arrecadatório. Alíquotas progressivas, objetivo arrecadatório. Tudo bem? Então, ele cobra mais de quem pode pagar mais, o objetivo é arrecadar mais. Ficou claro? Por outro lado, o IPTU também pode ter alíquotas progressivas se o proprietário de um imóvel situado em zona urbana não cumprir com a função social da propriedade. Ou então, se essa função da propriedade, essa função social, não estiver sendo respeitada. Nessa situação, de acordo com a Constituição Federal, lá no artigo 182, parágrafo 4º, combinado com o Estatuto da Cidade, uma legislação federal, o IPTU ele pode ser utilizado como instrumento para fazer com que aquele proprietário cumpra com a função social. Neste caso, as alíquotas do IPTU começam a ser cada vez maiores enquanto você não cumprir com a função social. Bem, você não cumpriu com a função social? Não, a alíquota vai aumentando. Não cumpriu de novo, a alíquota cada vez mais alta. Continua não cumprindo, a alíquota vai subindo. As alíquotas, neste caso do IPTU, elas serão progressivas no decorrer do tempo. Mas qual é a finalidade? É arrecadar mais de quem não cumpre com a função social? Não. Neste caso, a finalidade é desestimular essa pessoa a que não cumpre com a função social. Ou, se você preferir, o grande objetivo é estimular a cumprir com a função social da propriedade. Então, você tem aí um caso claro de progressividade de alíquotas com um objetivo diferente do que o que seria arrecadatório. O objetivo aí é regulatório, é regular a função social da propriedade. Portanto, a pergunta é interessante, mas aí você tem que lembrar o seguinte, que nem sempre a aplicação de progressividade induz num tributo arrecadatório. O tributo ele pode funcionar como fiscalizatório, ou melhor, ele pode funcionar como regulatório da mesma maneira. Tudo bem? Tendo alíquotas progressivas. Ficou claro? De verdade? Vamos lá então passar para mais uma pergunta? Professor, o ITR ele é mesmo um imposto com alíquotas progressivas? Nossa, o ITR é um imposto com alíquotas progressivas? ITR será que tem?
ou não tem alíquotas progressivas? Sabe que, de acordo com o texto da Constituição Federal atual, após o advento da emenda constitucional número 42, do ano de 2003, você pode admitir, sim, o ITR tem alíquotas progressivas. Professor, mas que história é essa? O ITR com alíquotas progressivas, exato, exatamente. Aliás, na pergunta anterior eu falei o quê? O IPTU também com alíquotas progressivas, não é? Pois é. Ah, então IPTU, alíquotas progressivas, ITR, alíquotas progressivas. Tá bom, mas espera aí. Você não tinha dito no tema do dia, no nosso primeiro bloco, que os impostos com alíquotas progressivas eram os impostos pessoais? Pois é, acho que você me pegou, né? Falei mesmo. São os impostos pessoais que têm alíquotas progressivas. Mas eu estou aqui pensando, IPTU não é um imposto pessoal, porque ele incide sobre o bem, é um imposto real. O ITR não é um imposto pessoal, ele é um imposto real. Pois é, IPTU e ITR, verdade, eles são impostos reais, mas apesar de representarem impostos reais, eles receberam a autorização constitucional para terem alíquotas progressivas. Verdade, eu concordo contigo. É um caso excepcional? É, mas IPTU e ITR, sem dúvida nenhuma, recebem alíquotas progressivas, ou têm autorização para receberem alíquotas progressivas. No caso do ITR, meus amigos, as suas alíquotas elas serão progressivas com o objetivo de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Quer que eu repita? Vamos lá? O ITR, então, ele receberá alíquotas progressivas com o objetivo de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Dessa forma, está claro no texto legal que quanto maior a sua produtividade, quanto mais o seu imóvel pode produzir, quanto maior for o índice, o grau de utilização do seu imóvel, menor será a alíquota do ITR. É um imóvel grande, situado na zona rural que você possui? Um latifúndio? Ótimo. Portanto, o grau de utilização dele deve ser bastante alto. Ah, mas se eu pouco me valho desse imóvel, ou seja, se eu pouco produzo nesse imóvel, então o que vai acontecer? Produção baixa, imóvel de grandes proporções, a alíquota do ITR aumenta. Por outro lado, você tem esse imóvel, um grau de utilização muito grande, mais que 80%, você usa praticamente todo o imóvel, você produz muito nesse imóvel situado em zona rural. O que vai acontecer com a alíquota do ITR? Vai ser lá embaixo. Vai ser lá embaixo a alíquota do ITR. Só para vocês terem uma ideia, a alíquota do ITR, as alíquotas progressivas do ITR, elas variam em torno de 0,03% a 20% pela legislação em vigor. Imagina isso. É uma variação bem alta. É claro que a alíquota mais baixa é paga por aqueles que produzem muito no seu imóvel situado em zona rural. Enquanto que, por outro lado, aqueles que teriam condições de produzir muito, mas pouco o fazem, receberão uma alíquota do ITR cada vez mais alta. Bem, é uma forma, então, se você preferir, de desestimular as propriedades improdutivas, ou então, se você quiser, as alíquotas do ITR com objetivo estimulatório, ou seja, com o objetivo de estimular a produção, serão, neste caso, consideradas, na verdade, alíquotas extrafiscais. Ou seja, o ITR, nessa situação, será considerado extrafiscal, porque ele tem uma característica própria de um tributo regulatório. Tudo bem, porque ele pode estimular ou desestimular, depende do seu ponto de vista. Mas, de qualquer uma das duas situações, é admitida e autorizada pelo texto da Constituição Federal. Ficou claro, então? Mesmo? Essa é tranquilo, né? Essa é bem tranquilo a respeito da progressividade do ITR, que admite, mas com função extrafiscal. Vamos partir para mais uma pergunta? Vamos lá? Acompanha comigo. Professor, se um cidadão possuir vários imóveis numa mesma cidade, o IPTU poderá ser maior? Boa pergunta essa a respeito, então, da oportunidade do IPTU receber alíquotas progressivas, será? Em razão do número de imóveis que um cidadão possui numa mesma cidade? Uma preocupação interessante, né? Tomara, quem me dera eu um dia ter esse tipo de preocupação. Nosso amigo, sem dúvida, é. No sentido de que ele possui vários imóveis numa mesma cidade, só que por conta disso, a prefeitura não pode cobrar o IPTU cada vez mais alto.